Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, a desgraça real, que é uma instrução dos Espíritos, ou faz parte de um conjunto de instruções dos Espíritos, especificamente deste capítulo. Esse texto nos vai trazer um alerta para, e também uma mudança de percepção com relação às coisas que muitas das vezes nós enxergamos aqui e consideramos como sendo muito negativas, como sendo uma desgraça, como o próprio nome diz ali. Né? Então, aos nossos olhos materiais, a nossa visão aqui, muito limitada às vezes, nós enxergamos muitas dessas tribulações que nos acontecem, essas vicissitudes, ou mesmo enxergamos dentro dos contextos nos quais nós estamos inseridos, como sendo ali um motivo de muito sofrimento, uma desgraça mesmo para a nossa vida. E este texto nos vai fazer compreender que existem desgraças realmente maiores, muito mais significativas do que estas. Porque quando nós trazemos uma visão material limitada aqui ao nosso mundo físico, aquilo que nos causa a dor, que nos traz o sofrimento, para nós, a gente tende a associar a esta situação a uma coisa negativa. Então, esse sofrimento para nós é algo negativo. E nós vemos, nesta visão limitada, todas os motivos de festas, de prazeres, de diversões, que muitas das vezes não trazem algo de positivo na nossa vida, como sendo algo bom, como sendo aquilo que traz a felicidade. Só que quando a gente muda a percepção para a vida do espírito que é imortal, a nossa compreensão daquilo que é desgraça e daquilo que é importante, necessário para o espírito, muda muito. Né? É o nosso ponto de vista. Um ponto de vista aqui na Terra, encarnado, se a gente não tem essa compreensão espiritual, pode nos limitar muito e pode também nos trazer uma confusão com relação ao que nos é importante, necessário, e faz também com que a gente não enxergue nestas situações que nós consideramos como desgraças, nós não conseguimos enxergar isso como sendo um meio pelo qual o nosso espírito vai ter a oportunidade de progredir. Então, isso é muito interessante de pensar. E nesse texto, nos é trazido uma visão um pouco palpável para nós, nos trazendo aqui um exemplo muito interessante que nos faz refletir bastante com relação àquilo que nós, então, consideramos como sendo desgraça ou não. Então, vamos lá. No item número 24, esse texto nos é trazido pelo espírito Delfina de Girandão, né? Que deve ser francês, né? Acho que se pronuncia assim, Girandão, ou Girondão, né? Não sei. Mas enfim, o importante aqui é o nosso texto. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. A gente para aqui para pensar e se pergunta o que é desgraça para nós? O que é um sofrimento muito grande? O que é uma situação muito penosa para nós? O que é angustioso para nós? Como que a gente poderia descrever situações que nós poderíamos considerar como sendo uma desgraça nas nossas vidas? Porque todos nós aqui já passamos por situações em que tivemos ali passamos por um contexto de um grande sofrimento. Mas o que é? Quais são essas situações? Né? Então isso é muito importante de pensar. Porque ele fala aqui, né? Ou ela fala aqui. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Né? E veja o nome do capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Felizes os aflitos, felizes os que choram, porque serão consolados. Então, a gente vê, né, nos ensinamentos de Jesus. Ali nós temos a grande verdade do Espírito. Ali nós vemos o roteiro a ser seguido e ali nós enxergamos as lições que nós precisamos aprender. E precisamos confiar no maior Espírito, no nosso guia e modelo, no maior Espírito que nós podemos conceber. E ver neste nosso modelo o caminho a ser seguido. Então, como este Espírito nos está trazendo, muitos de nós, quase toda a gente, se engana na hora que tenta traduzir em palavras, ou tenta, né, elucidar e também enumerar situações que nós consideraríamos como sendo, né, negativas nesse aspecto. E ela aqui vem trazer para nós a verdadeira desgraça. Olha só. Muitas das vezes, onde que nós enxergamos? Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu. Né? Ou seja, é um bebê que, né, perdeu a sua existência, né? Deixou a sua existência e desencarna. Nas lágrimas, no féretro que se acompanha,
de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. E se a gente para pensar aqui, para nós enxergamos isso como sendo uma desgraça? Obviamente, nós precisamos considerar que estas lições que nos acontecem, elas têm um propósito de acontecer. E muitas das vezes, estas situações todas que nos foram colocadas nos trazem, sim, muitas lágrimas, nos trazem muitas aflições. Mas por quê? Nós, enquanto espíritos, estamos evoluindo e precisamos aprender, muitas vezes, através da dor, aquilo que nós precisamos fazer para o próximo. Ou seja, refletindo nas escolhas que nós tomamos, no exercer da nossa liberdade de escolha para que a gente possa aprender o que é o certo e errado e ampliar a nossa comunhão com Deus, para que nós sejamos o reflexo desta ligação. Então a gente sofre com essas questões, elas nos machucam, mas é necessário. Lá no Livro dos Espíritos, nos é trazida a definição, ou né, uma enumeração de todas as características possíveis que nós podemos associar a Deus. Quer ver? Tem até aqui o Livro dos Espíritos, aberto aqui. A gente foi lá na primeira página, né, lá na introdução. Deixa eu ver aqui na introdução. Olha aqui. No item número 6, no item número 6 aqui da introdução, olha só. Kardec nos traz um resumo, em poucas palavras, dos pontos principais da doutrina espírita. E começa com um que é muito importante. Esse aqui, ó. Deus é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, inclusive, vamos até pegar aqui, ó, esta parte, soberanamente justo e bom. Nos é esclarecido, inclusive, pelo próprio Kardec, que todas as doutrinas, filosofias, religiões que não associou a Deus esta soberania com relação à justiça e à bondade estavam em erro, em algum ponto. E nós aqui, compreendendo que Deus é infinitamente justo e bom, nós temos que avaliar que estas situações todas que nos acontecem trazem um objetivo, porque Deus é bom, ele nos ensina. E além disso, trazem consigo a justiça que todos nós precisamos aprender. Então, isso que nós vemos acontecer é justo. Nesse capítulo, inclusive, né, no Bem-aventurados os amigos, os aflitos, nós temos aqui, né, no começo do capítulo, eu aconselho a todos a lerem este capítulo, vai tratar justamente da, olha só, Bem-aventurados os aflitos, vai tratar justamente da justiça das aflições. E o Kardec nos traz aqui que existem dois grandes grupos em que nós podemos encontrar as causas para as nossas aflições. Uma se encontra nessa própria existência, nessa existência atual que nós estamos vivendo. Se nós consultarmos a nossa consciência de uma maneira bem justa, honesta, com a gente mesmo, e tentar remontar, ou seja, voltar à origem dos males que nós estamos passando, nós vamos ver que muitas das vezes nós mesmos escolhemos algum caminho, tomamos alguma decisão, fizemos algo que resultou, que trouxe como consequência as aflições que hoje nós passamos. Então, um dos grandes grupos é nesta própria existência. Então, aqui a gente coloca causas atuais das aflições. Mas tem coisas que, mesmo se a gente fizer um esforço, nós não vamos conseguir encontrar uma justificativa para aquilo. Né? Por exemplo, nas situações em que a pessoa nasce em uma determinada condição e passa muito sofrimento por essa situação. Então, onde que nós encontraremos a justificativa, a causa para aquela aflição? Como que Deus, sendo justo, pode fazer com que um dos seus seres passe por aquela situação? Então, se nós não encontramos a causa nessa atual existência, nós vamos encontrar nas existências anteriores. Né? Que é o que ele fala aqui, olha só. Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqui nós temos que considerar os termos, né, daquela época. Mas onde nós, então, conseguimos encontrar causa para essas aflições, para essas situações? Nas existências anteriores. Nas nossas existências anteriores, quando nós estivemos aqui, né, ou em outros mundos, encarnados, passando por uma existência corpórea. E aí a gente pensa e fala assim, poxa, então a gente está sendo castigado por Deus? Olha só, vamos voltar aqui. Primeiro dos resumos, dos conceitos, né, dos pontos principais da doutrina espírita.
soberanamente justo, porém bom, né? E bom, né? Melhor dizendo. Então, não é castigo. É um processo de educação que nós estamos passando para que a gente aprenda, para que a gente cresça, progrida espiritualmente e se aproxime cada vez mais de Deus. Então, nessa condução que nós somos, né, trazidos, nesse caminho que nós estamos percorrendo, nós temos a liberdade de escolher para que a gente seja responsável pelos nossos atos, mas também tem o mérito das nossas ações, das nossas escolhas. Nesta liberdade, nós encontramos a sabedoria divina, permitindo que a cada um seja dado segundo as suas obras. E muitas das vezes, nesse processo de crescimento espiritual, nós nos encontramos ainda muito ignorantes. Nós ainda não sabemos, escolhemos mal, confundimos os nossos desejos, confundimos aquilo que é o bom, aquilo que é o ruim, acabamos muitas vezes prejudicando o próximo. E é então que nós, com o objetivo de reconduzir a nossa própria consciência, pedimos, ou então somos auxiliados a termos as oportunidades que nos farão aprender, através daquelas situações, o que é o certo, o que é errado, a agregar os valores morais que o espírito precisa conquistar. E é muitas das vezes, através dessas situações que aqui, enquanto encarnados, nós consideramos como sendo desgraças, é que nós vamos aprendendo. Então, voltando lá para o nosso estudo, né, aqui na página 93, aliás, na página aqui 97, né? Então, se nós considerarmos tudo isso que nós lemos, nós vamos agora tentar enxergar nestas situações não mais uma desgraça, mas um meio pelo qual nós podemos evoluir. Um meio pelo qual nós vamos poder resgatar a nossa própria consciência frente aos males que nós mesmos cometemos, em outras existências também nessa própria existência. Nós vamos dar a oportunidade de passar pelas situações que nos vão ensinar. Em uma próxima vez, através do conhecimento desta dor, eu vou ter uma decisão que vai ser um pouco melhor. Onde a minha decisão, se a gente está aprendendo, ela vai ter como base o bem ao próximo. É o que Jesus ensinou. Então, o ponto de vista, ele é muito importante. Qual o ponto de vista que nós estamos tendo? Aquele limitado à vida material aqui agora? Ou o da vida do espírito imortal? E é isso que nos é esclarecido aqui. Olha só. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Olha só, isso é muito importante. Ou seja, para aqueles que têm as suas vistas, sua visão limitada na vida material. Uma visão que não consegue ultrapassar o corpo material e que não consegue extrapolar para a vida do espírito. Então, nisso, se a gente só enxerga as coisas materiais, nossa vida material, tudo que vai acontecer, tudo isso que foi colocado aqui, né? A traição, né? A perda de uma pessoa, né, amada, né? A miséria, tudo isso vai ser considerado como uma grande desgraça. Mas olha só que interessante. Isso para aqueles que veem apenas o presente. Mas olha só, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. É muito importante de refletir sobre isso. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Nós acabamos de refletir um pouco sobre a justiça das aflições. Existe sempre uma causa justa para tudo que nos acontece, porque Deus é justo, infinitamente justo e bom. Ele nos oferece os meios para que nós possamos aprender. Então, muitas das vezes, um ato que nós cometemos, que seja de 30 segundos, que seja de um instante, esse pequeno ato tem como consequências acontecimentos muito desastrosos. E aí está a verdadeira desgraça. Né? Então, o André Luiz nos traz essa reflexão, não sei em qual livro, né, mas ele fala assim: quantos minutos, ou quanto tempo, quantos dias, anos são necessários para que você conquiste a confiança de alguém, a amizade de alguém? Para que aquela pessoa veja em você ali um amigo querido, uma âncora, na qual ela pode confiar e se apoiar. Quanto tempo demora para que uma pessoa ganhe a confiança e deposite a sua confiança em você? Né? Não é de uma hora para outra. Agora, um ato impensado, muitas vezes, que nós tomamos, que é um instante. Este instante pode trazer consequências muito grandes, muito negativas. E é esse instante que pode acabar com essa amizade, que demorou tanto tempo para ser construída. Quanto tempo que se demora para construir um prédio? E quanto tempo, né, quanto tempo que demoraria para que a gente pudesse ali, através de um detonador, fazer com que aquele prédio, né, caia? As coisas são muito interessantes de se pensar. E é o que ela fala aqui. Dizendo-se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Não é verdade? Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores
mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. E nisso, aqui que nós estamos vendo, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, para que a gente possa, né, abranger toda uma série de consequências que vão além do presente, né? Então, olha só, para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, ou seja, aquilo que é realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos nos transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se acha infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Muito importante de pensar nisso. Jesus resumiu tudo isso em bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, lá no Sermão do Monte. Né? Então, é tão interessante isso porque nos faz refletir. Eu sei que a gente vai pensar, mas como? E na hora que eu estou sofrendo ali? Você não sabe, né? Como que dói. Realmente, cada um de nós vai colher aquilo que precisa para progredir. E segundo aquilo que plantou. Todas essas situações são necessárias para o espírito. Mas, se nós ampliarmos as nossas vistas para um futuro, o futuro do espírito, isso vai ser uma conquista muito grande. É lá que ele encontra as suas compensações, né? E aí é interessante porque ela traz aqui um outro ponto de vista muito legal para a gente. E que, né, hoje, né, nesse meio desse feriado, né, onde a gente vê muitas coisas acontecendo, é importante a gente avaliar. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, ou seja, né, a folia sem propósito, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade, perdão, é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. É muito relevante, né? Isso tudo que nós estamos vendo. Vamos até refletir de novo. A infelicidade é a alegria, é o prazer, o tumulto, é a vã agitação. Por quê? Porque muitas das vezes nós buscamos estas situações para quê? Para que a gente possa calar a nossa própria consciência, para que a gente comprima, aperte o nosso pensamento, com vistas a encontrar algo que nos faz esquecer daquilo que nos está transformando, que muitas vezes dói. Por isso que ele fala, a infelicidade é o ópio do esquecimento, é a droga que você está buscando, né, para é, esquecer. Todas essas situações é como se a gente estivesse buscando algo que nos fizesse fugir, que nos permitisse esquecer das situações, dos problemas. Então a gente vai para esses lugares, muitos de nós já cometeu bastante erro nestas situações, né? E a gente passa por essas situações buscando encontrar algo ali que nos vai trazer felicidade, alegria, né? Mas por quê? Porque naqueles instantes a gente acaba esquecendo das coisas. A gente encontra a gente dá uma escapada da nossa realidade. A gente foge de nós mesmos. Por isso que ele fala, é o ópio do esquecimento que ardentemente procurar esquecer. Então se foge buscando esquecer. A grande questão é que você não enfrenta as suas dificuldades. E você é obrigado a voltar para a sua realidade. E aí que vem o grande desapontamento que a gente não consegue traduzir. E aí vem tédio, desilusão, vem as dores que nós causamos aos outros ou a nós mesmos em consequência desses momentos, desses instantes, como nós estávamos falando, de loucura. Quanta coisa não acontece nesses instantes de loucura. Por quê? Porque a gente não está com os nossos olhares penetrados na vida futura, na vida do espírito. Então a gente enxerga só isso, este mundo material que nos fere o sentido, e nós procuramos a satisfação, a felicidade e a paz onde nós não vamos conseguir, porque ela está fora de nós, ela não está dentro de nós. Então a gente procura isso, tentando esquecer. Mas, como nós todos fomos criados simples e ignorantes, com todos com a mesma possibilidade de tudo aprender, e nós todos vamos progredir, nós então acabamos voltando para esta nossa, para esse nosso eu. Então, se nós não encontrarmos a paz e a felicidade dentro de nós, através do enfrentamento das nossas necessidades, nós vamos continuar a viver uma ilusão. E é isso.
A infelicidade é o ópio, né? O ópio é droga, né? A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Muito interessante, né? Cabe várias reflexões, mas a reflexão aqui, eu sei, é muito limitada. Porque cada um de nós aqui tem a sua bagagem espiritual, tem a sua vivência, né? Enquanto nós falamos aqui, obviamente que vem as nossas recordações, as nossas lembranças das coisas que nós mesmos passamos, onde nós refletimos e falamos para nós mesmos, né? Refletimos sobre o tempo que foi perdido muitas vezes, mas o importante agora é a possibilidade de recomeçar. Nós não falamos muito sobre reencarnações, sobre as vidas sucessivas, considerando que cada uma das nossas existências é uma nova oportunidade para a gente recomeçar e progredir. Por que que esse recomeço não se dá de um dia para o outro, ou de um minuto para o outro, de um instante para o outro? Nós aqui temos a possibilidade, nós aqui estamos ainda encarnados, com a possibilidade de recomeçar, de reconstruir tudo. Então, se nós erramos no passado, que nós agora, com a visão mais clara, possamos reconstruir o nosso próprio caminho, o nosso próprio eu, enfrentando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas sabendo que é trabalhando que nós vamos conseguir aparar esses defeitos. Né? Defeitos que eu falo é no sentido de que são coisas, são características que nós podemos aprimorar, são imperfeições que nós podemos aprimorar, mediante o nosso trabalho, o nosso esforço, plantando as boas coisas e procurando as boas coisas. Então nós temos nós temos a oportunidade. Uma outra coisa, né, associado muito aqui, né, que é quando nós, procurando através dessa ilusão, encontrar uma felicidade, né, mas é neste prazer, nesse tumulto, nessa vã agitação, satisfação louca de vaidade, só abrindo um parênteses, aqui também nós temos uma outra desgraça que pode se estabelecer. Né? Ele não falou aqui em cima, ela não falou aqui em cima, olha, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Nisso aqui, quando nós baixamos a nossa vibração na busca das coisas que não nos auxiliam, não nos engrandecem, nós baixamos a nossa vibração, né? Porque nós nos aproximamos, muitas vezes, da animalidade. E aí é que seres, espíritos, assim como nós, também estão progredindo, mas que estão também numa baixa vibração, eles vão encontrar uma possibilidade de se sintonizar. É como se a gente estivesse fornecendo para eles, né, um adaptador para que eles pudessem se conectar a nós. Nós baixamos a nossa vibração e é ali que esta conexão acontece. É onde nós iniciamos dramáticos processos obsessivos, inclusive. Né? Por isso que aqui, ó, as consequências de um fato. Então, muitas das vezes, essas nossas decisões impensadas, em que buscamos algo muito negativo em termos da vibração espiritual, baixamos a nossa vibração e é ali que nós estabelecemos conexões que perduram por muito tempo, que precisam de uma disciplina, de uma determinação posteriores muito grande para que essas ligações sejam desfeitas. É possível, obviamente. Né? Mas é importante de ressaltar que é através destas sintonias que são estabelecidas mediante as nossas, a nossa falta de controle com relação ao nosso pensamento, que nós vamos acabar passando por esses processos. Né? Então, olha só, ela continua, esperai, vós que chorais, tremeis, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras, mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. O que está falando aqui? Né? Desencarna, vai para o plano espiritual e se depara com a realidade de si mesmo, a qual buscou fugir durante toda uma existência. Né? E aí, olha só, este repouso ilusório que vai fazer com que a gente afunde de súbito na agonia da verdadeira infelicidade. Né? Porque aí as grandes verdades vêm à tona. Né? Como disse Jesus. É aí que haverá prantos e ranger de dentes. Jesus disse tudo para nós, da forma como se poderia compreender. Mas é verdade. Então, por isso que aqui, né, Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, né, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, e aqui no Espiritismo, que vem, né, relembrar os ensinamentos do Cristo de uma maneira que todos possam entender, vem lembrar da necessidade da caridade, como nos é trazido, fora da caridade não há salvação. Ou seja, é através do trabalho com o amor para o próximo, né, que nós vamos acabar nos transformando e esta transformação vai nos permitir encontrar esta felicidade e a paz dentro de nós. Sabendo que nesta nossa encarnação, isso tudo que nos foi concedido são oportunidades para que a gente possa se engrandecer e são recursos que nós temos que nos aperfeiçoar para cada vez mais saber como melhor utilizá-los em favor de todos. Sabendo isso, nós podemos avançar muito aqui durante essa encarnação. Então é isso.
né, que a gente possa refletir sobre o que é uma verdadeira desgraça e aquilo que nós temos como hoje responsabilidade para que a gente possa redirecionar os nossos atos, nossas ações, nossas escolhas, dando, né, prioridade àquilo que nós vamos, de fato, construir como bagagem dentro de nós, espiritualmente falando, né? Eu gosto sempre de comentar, né? Kardec traz esse exemplo, né, para nós na codificação espírita. É como se a gente estivesse fazendo uma viagem. Se nós, né, estivermos indo lá para o norte do globo, lá para os países nórdicos, que faz muito frio, nós vamos colocar o que na nossa mala? Vamos supor que nós vamos fazer uma viagem amanhã, né? O que nós vamos colocar na mala? Nós vamos colocar as roupas, os utensílios que nos vão garantir ali uma sobrevivência, uma situação confortável. Senão, nós vamos passar frio, passar dificuldade. Agora, esta mala que você vai levar para esse país não é a mesma mala que você levaria para passar as férias de verão ali no Nordeste. Por exemplo, se nós estamos fora do Nordeste, aqui nós estamos em Minas, né? Então, vamos lá para o Nordeste. Vamos pegar uma mala, nós vamos colocar a mesma roupa, nós vamos colocar roupas confortáveis, frescas, né? Que são apropriadas àquele clima, que nos vão garantir ali um conforto maior. Portanto, a mala que nós fazemos está de acordo com o lugar para onde nós estamos indo. E aqui a gente pode fazer a mesma analogia. Nós sabemos que estamos indo, ou que estamos voltando, melhor dizendo, para o mundo verdadeiro, o mundo dos espíritos, o mundo primitivo, que sobrevive a tudo. Então, o que que nos vai trazer lá neste mundo uma melhor condição? O que que nos vai trazer uma condição de equilíbrio, paz, felicidade ali, conforto? São os valores que nós agariamos para o espírito. São os valores morais que o espírito agaria para si, através da sua transformação, também do seu conhecimento, das suas experiências, né? Da prática do bem que ele fez. Isso é muito importante, né? Então, ela termina assim: que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa o soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo da batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Muito bonito, né? Então, meus amigos, essas são as nossas reflexões de hoje para esse estudo, né? A desgraça real. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos nossos bons amigos do plano espiritual que nos auxiliam, né, nessas reflexões. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, né, nos nossos lares, que nós estejamos sempre bem acompanhados. E fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o próximo estudo.